Pedido atendido e o Vasco da Gama vai ao mercado com total autonomia do técnico Fernando Diniz. Além disso, tem também DG, tá? O Douglas Luiz, livre para fechar com qualquer clube. Alô, Admar Lopes, seria um grande presente para o torcedor vascaíno. Eu vou explicar também essa situação aqui, é claro, a você. Além dessas, muitas outras informações, tem base se destacando nessa tarde de quarta-feira. E muitas outras novidades nesse Boa Noite Gigante, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Show? Então conto muito com você, conto muito com a sua ajuda, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vambora fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e é claro, para isso eu preciso muito da sua ajuda. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar com uma excelente notícia, uma baita informação animadora para o torcedor, pois hoje à tarde o Vasco da Gama entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem fazendo um trabalho assim exemplar no Sub-17 da categoria Sub-17, né? Tendo como técnico Cássio Barros, um profissional que chegou recentemente aí ao Vasco da Gama a pedido do presidente Pedrinho, mas principalmente do diretor técnico Felipe. Ambos trabalharam já juntos, se conhecem dos tempos de Vasco da Gama e por isso que o Cássio Barros veio ao Vasco. Eu, Lucas, critiquei muito a chegada do Cássio Barros, mas tô queimando minha língua, porque simplesmente o Cássio Barros venceu hoje o Fortaleza, a equipe, né, comandada pelo técnico Cássio Barros, venceu hoje o Fortaleza pelo placar de 1-0 aqui no Rio de Janeiro, sendo que o Fortaleza era o líder do Campeonato Brasileiro, então o Vasco venceu o líder da competição, foi a 12 pontos, está na 4ª colocação, a 1 pontinho apenas atrás aí do líder Fortaleza. O gol do Vasco foi marcado por Luiz Felipe logo no iniciozinho do segundo tempo, no primeiro minuto da segunda etapa. O Vasco que hoje enfrentou a boa equipe do Fortaleza com força máxima, né? Diego Minetti, que é o grande nome aí dessa base, o Medina, Luiz Felipe, Lucas Melim. Infelizmente o Andrei Fernandes, que também é outro destaque, não pôde estar participando aí do Sub-17 dessa partida de hoje do Vasco, pois foi convocado para a seleção brasileira. E até uma informação também muito válida de trazer aqui a vocês, o Vasco da Gama ele tem novamente o Andrei Fernandes, esse cracaço da base, um dos grandes nomes nesse momento da base Cruz Maltina, sendo convocado para amistosos da seleção brasileira Sub-17 que irão acontecer nesses próximos dias 24 e 27 na Granja Comari, em Teresópolis, né? Então, assim, muito legal o Vasco da Gama tendo essa base forte, vencendo hoje Fortaleza, que era líder do Campeonato Brasileiro, tendo o grande jogador da categoria sendo convocado. E é isso, cara. É a base do Vasco, é o futuro do Vasco, dando alegrias ao seu torcedor vascaíno. Eu espero que essa safra do Vasco, tanto do 20 quanto do Sub-17, que está sensacional, possa ser utilizada da melhor maneira possível. E é claro, eu coloco muito isso na conta do novo diretor executivo Admar Lopes e na conta do nosso novo técnico Fernando Diniz. E também, querendo ou não, tem que colocar na conta do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe, né? Porque ambos hoje fazem o futebol do Vasco. Então, se a gente não acreditar no Felipe e também no Pedrinho para desenvolver o futebol do Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno, esquece. A parada não vai andar. Mesmo diante de tantas críticas, eles hoje, são duas figuras essenciais para que o futebol do Vasco da Gama
ande de forma positiva. Mas a chegada do técnico Fernando Diniz tem muita influência. A gente já tá vendo, né, os primeiros passos aí do Fernando Diniz dentro do Vasco, principalmente olhando a utilização das categorias de base. A gente vê hoje um Luiz Gustavo, que tá ganhando cada vez mais minutagem. A gente vê hoje um Ryan, que é um cria da base do Vasco da Gama e passou a ser um jogador muito bem utilizado. É um Vasco da Gama que, de fato, dá alegria ao seu torcedor vascaíno com a chegada do novo técnico Fernando Diniz. E olha, meu amigo, o que eu trago a você aqui, tá? Neste Boa Noite Gigante, é que a chegada do Fernando Diniz vai virar muito a chave dentro do Vasco da Gama. Informação que eu trago a você aqui neste momento, neste Boa Noite Gigante, é que o técnico Fernando Diniz terá total autonomia com a chegada do novo diretor executivo Admar Lopes, tá, amigo vascaíno? Simplesmente a chegada dele vai revolucionar, assim, de uma boa forma, né, o departamento de futebol do nosso Cruz Maltino. Admar Lopes vê o técnico Fernando Diniz como um grande nome. Inclusive hoje, na entrevista coletiva que aconteceu na Barra da Tijuca, o próprio Admar Lopes fez questão de rasgar elogios ao técnico Fernando Diniz, dizendo que é um técnico de primeira linha do futebol brasileiro. E nesse momento o Admar Lopes entende que o Fernando Diniz terá total autonomia para realizar esse planejamento de reforço no Vasco da Gama. Internamente se entende sim que o Vasco vai precisar reforçar o seu grupo. Internamente se entende sim que há carências no elenco. Inclusive o próprio Admar Lopes revela que ao assistir os jogos do Vasco ele viu um grande desequilíbrio dentro do elenco do Vasco da Gama, e o executivo falou que vai conversar com o técnico Fernando Diniz para ir ao mercado e procurar reforço. Inclusive o próprio Admar Lopes revelou que é um fã do técnico, então nada melhor do que trabalhar com alguém que você gosta, com alguém que você admira. Desde o momento em que foi anunciado como o novo executivo de futebol do Cruz Maltino, o português Admar Lopes vem conversando frequentemente com o técnico Fernando Diniz para entender a situação do elenco, entender as carências do grupo e automaticamente traçar as características de reforços que o Vasco precisa. Isso, de acordo até com informações, já foi traçado, tá, meu amigo? O Vasco já sabe o que quer no mercado e já sabe o que vai procurar no mercado da bola. Mas olha, o entendimento é que vai ser que internamente o Vasco tem é que será necessário ser assertivo no mercado, trazer jogadores capazes de uma rápida adaptação ao futebol brasileiro e que cheguem para jogar, cheguem para mudar. Não refugo, não qualquer atleta, não qualquer contratação, mas grandes nomes. E eu trago aí exatamente as palavras do Admar Lopes com relação a isso, rasgando elogios ao técnico Fernando Diniz e falando sobre essa questão de reforços. Se liga só. Boa questão, muito obrigado pela pergunta. No Vasco o objetivo, eu acabei de chegar, não é? Temos um técnico com a dimensão, o tamanho e a competência do Fernando Diniz. Estamos no meio da temporada, é muito importante entender isso, estamos no meio da temporada. Tudo que for feito vai ser de acordo com o ok e com o parecer positivo do técnico e do Filipe, ou seja, eu venho com as minhas ideias, com o perfil dos jogadores que eu acredito que são interessantes e pelas conversas que nós tivemos até agora temos uma visão semelhante e com certeza que vamos encontrar jogadores em que toda a gente esteja de acordo e que seja unânime na decisão. Respondendo à questão concreta, ainda não tive a oportunidade de falar com o Mr. Diniz sobre os nomes concretos, mais sobre perfis, mas isso vai acontecer nos próximos dias com certeza. Para começar, eu sou um fã do Diniz, antes de sequer cogitar o meu nome para o Vasco. Já tive a oportunidade de lhe dizer. São equipas com uma identidade muito forte, eu gosto, com ideias muito bem definidas. Ele tem uma capacidade muito grande de tirar o máximo dos seus jogadores. Eu acho que já se conseguiu ver nos quase 2 meses que ele tem em função, que houve jogadores que já cresceram, e eu acredito que há mais jogadores ainda que vão crescer e que ele vai conseguir tirar o melhor deles. E definitivamente acho que contrataria o Diniz para o atual Vasco, sem dúvida alguma. A outra questão tinha sido em relação ao elenco, o que você conseguiu perceber nos jogos que você assistiu? Eu tive a oportunidade de assistir todos os jogos desde que o Diniz entrou em função. Eu acho que há coletivamente e individualmente, acho que há uma evolução muito grande. Acredito que o elenco é um pouquinho, talvez, desequilibrado em algumas funções. Pode faltar ali um ou outro perfil, mas também tão pouco queremos fazer alguma revolução. E o que eu sei que o Diniz quer é jogadores que cheguem e que realmente ajudam de forma inequívoca. Trazer por trazer não faz nenhum sentido, nem para ele nem para nós, obviamente.
Por isso, respondendo mais concretamente, eu acho que há um outro perfil que nos pode faltar no elenco, que estamos analisando, mas no modo geral, acredito que há potencial no elenco para fazer melhor do que foi feito até este momento da temporada. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, definitivamente Admar Lopes falando sobre essa admiração pelo trabalho do técnico Fernando Diniz e esse novo trabalho em parceria. Mas é claro, é importante lembrar que o próprio Admar também tem muito conhecimento de futebol e esse conhecimento será completamente necessário para que o trabalho dele se desenvolva e que o Vasco também faça uma excelente janela de transferências. Admar, que vem do Bordeaux, passou aí alguns anos no Bordeaux, não teve uma passagem muito boa por lá, mas antes de trabalhar tanto no Bordeaux quanto também no Boa Vista, no ano de 2021, ele era coordenador de scout, ele trabalhou durante 11 anos da sua vida no departamento de scout, então conhece muito o mercado, tem como grande portfólio do seu trabalho o excelente momento que teve à frente do Porto como scout, entendendo o mercado do futebol sul-americano como um mercado impressionante, um mercado fortíssimo para trazer boas contratações. Então ele tem características de um scout trabalhando como diretor executivo. E isso será muito bom para o Vasco da Gama. E é claro, como teve entrevista coletiva do Admar hoje, ele foi perguntado sobre isso, sobre essa característica de um scout no trabalho do diretor executivo. E eu trago aqui as respostas do Admar Lopes a você, falando exatamente sobre isso e falando sobre o projeto do Vasco. Porque é importante lembrar, lá no ano passado, o Admar Lopes foi procurado pela 777 Partners para fechar com o Vasco. Recusou a proposta do grupo norte-americano e agora aceitou depois de uma nova rodada de conversas. O projeto que o Vasco apresentou, de acordo com o próprio Admar, foi melhor do que o projeto apresentado pelo mesmo Vasco, representado pela 777, no início do ano passado. Se liga só. Respondendo sim, é verdade que em março de 2024 houve contactos com a 777 e com as pessoas em função na SAF do clube. Houve algumas conversas, houve algumas entrevistas, alguma troca de ideias. E na verdade, naquele momento, eu achei que não era o momento para vir para o Brasil do ponto de vista pessoal, mas também pelo projeto como foi apresentado. Desta vez as coisas foram muito mais céleres e eu comecei esta apresentação a agradecer a todo o processo de recrutamento e as conversas. A mensagem que me foi passada foi muito clara. Eu notei um sentido de responsabilidade a todos os níveis, económica, um projeto esportivo muito sólido. Identifiquei-me claramente com as pessoas de uma forma muito fácil e momentos diferentes, mensagens diferentes, projetos diferentes, resposta diferente. Obrigado, pergunta bastante interessante. Eu acredito bastante no scouting. Eu acredito que o scouting é um processo, ou seja, há vários intervenientes no scouting, ou seja, há o processo de identificação, há um processo de validação interna, há um processo até de uma validação técnica do treinador, depois há um enquadramento financeiro, há um processo que envolve várias pessoas. Eu acredito, eu já estive envolvido em várias fases deste processo na minha carreira, e acho que ver este processo e ver o futebol de visões e de prismas de olhares diferentes, acho extremamente enriquecedor. Numa função mais de decisão, vou valorizar o processo, vou tentar melhorar os processos internos, e o objetivo será sempre errar o menos possível. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, as palavras de Admar Lopes. E para fechar aqui com vocês este Boa Noite Gigante, nessas últimas horas surgiu uma informação que movimentou muito a torcida do Vasco, relacionada ao Douglas Luiz. O DG, né, volante, cria da base do Vasco da Gama, uma das maiores vendas da história do Vasco para o Manchester City à época. Jogador que foi vendido na janela de transferências do meio do ano passado para a Juventus da Itália, após uma grande temporada, vestindo a camisa, salvo engano, do West Ham. Foi do West Ham mesmo. Inclusive no West Ham, Douglas Luiz e Felipe Coutinho jogaram juntos. West Ham não, Aston Villa, pronto. Então há uma amizade muito grande entre os dois. E pelo destaque do DG por lá, ele foi vendido ao Juventus da Itália em uma negociação milionária, exorbitante. Entretanto, não conseguiu se adaptar, não está jogando bem por lá. E nesse momento o volante deve ser negociado, tá, pelo clube italiano. Esse é o desejo na janela de transferências. A Juventus pede 30 milhões de euros pela venda do jogador. 30 milhões de euros hoje
tá aí próximo à casa dos 200 milhões de reais. De fato, muita grana, algo que, vou dizer, é impossível o Vasco da Gama conseguir a compra desse jogador. Até porque a Juventus investiu e quer receber o dinheiro de volta. Mas por que a torcida do Vasco ela fica animada com o Douglas Luiz? Eu acho que esse Mundial de Clubes ele tá mostrando muita coisa com relação ao futebol europeu, futebol brasileiro, futebol sul-americano de um modo geral, que é com relação a uma possível disparidade técnica. Há diferença? Há, mas não é essa diferença tão grande como talvez todos nós pensávamos. E hoje o futebol brasileiro, nesses últimos anos, vem mostrando ser isso, é um futebol que ele abre os olhos da seleção brasileira com relação a atletas que poderiam estar escondidos na Europa. Caso Gerson, jogou bola no Olympique de Marselha, jogou bola na Roma, mas nunca foi convocado. Agora, no Flamengo ele é convocado. A gente vê jogadores voltando hoje ao futebol brasileiro para ganhar vaga na seleção. Isso é fato, isso é nítido, isso está acontecendo. O mercado hoje do Brasil é assim, é Igor Jesus convocado, é Luiz Henrique convocado, jogadores que talvez, se tivessem no mercado médio da Europa, não teriam oportunidade. E o Vascaíno se apegou a exatamente isso para falar do DG. Por quê? Porque, meu amigo, falta um ano para a Copa do Mundo. Se o Douglas Luiz quer a Copa do Mundo, o momento é esse. É para voltar ao Vasco, assinar um contratinho de um ano, empréstimo, brilhar por aqui, ganhar uma vaguinha na seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo do ano que vem, que talvez possa ser até a última dele. Douglas Luiz já não é um jogador jovem, né? Douglas Luiz nesse momento tem aí os seus 20 e poucos anos. Douglas Luiz tem aí quantos anos? 27 anos de idade. Então muito se falou isso. Pelo fato de ter o Felipe Coutinho aqui é um sonho, porque o Douglas Luiz sempre deixou muito bem claro. Era o sonho dele jogar com o Coutinho. Jogaram juntos no Aston Villa, mas era o sonho dele sempre acima de tudo jogar com o Coutinho no Vasco. Coutinho tá aí. A hora é essa. Será que há a possibilidade? Hoje o Admar Lopes foi perguntado. Ele respondeu. Eu trago a resposta dele aqui a vocês. Se liga só. Respondendo à sua pergunta é muito claro. Sonhar e o sonho. Agora, neste momento, contratar um jogador como o Douglas Luiz é completamente impensável, infelizmente. Nesta janela acho muito difícil chegar a um nome desse nível. Futuramente, se for, independentemente do nome, se for um jogador que estiver com vontade de representar o Vasco, fisicamente com as condições, tecnicamente que seja um jogador que acrescente, a porta estará sempre aberta desde que cumpra os requisitos e a responsabilidade financeira da direção em causa. E neste momento acho que vai ser, nesta janela pelo menos vai ser difícil trazer um jogador desse calibre. E aí, amigo vascaíno, você acha, mesmo diante das palavras de Admar Lopes, que dá para sonhar? Dá para fazer uma negociação aí? Buscar um empréstimo? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa quarta-feira. E já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto. Fechou? Vamos que vamos então. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.